Nesse vídeo aqui, eu vou te falar sobre como você entender se o seu imóvel, ou o imóvel que você pretende adquirir, ele tem um potencial de valorização ou de desvalorização, tá bom? E para isso, eu vou comentar uma matéria da Folha de São Paulo que fala sobre a degradação do bairro do Morumbi, localizado em São Paulo. Se você é de São Paulo ou não, né? Aliás, quem mora na cidade de São Paulo com certeza conhece ou já ouviu falar do bairro do Morumbi, que é um bairro icônico na cidade, né? Um bairro que há anos atrás ele era a preferência da elite paulistana, de fato, né? E que hoje vive um outro momento relacionado a isso, né? Essa matéria, pessoal, ela tem como foco um condomínio específico, né, que se chama Edifício Penthouse, que é um ícone da arquitetura paulistana, porque é um prédio revolucionário, posso dizer assim, do ponto de vista arquitetônico, ao qual é um prédio com poucos apartamentos e em cada um dos apartamentos tem uma piscina na sacada, algo absolutamente surpreendente que você não costuma encontrar, mesmo depois de décadas, em outros condomínios na cidade. E esse condomínio específico, ele está localizado absolutamente do lado de uma das maiores favelas da América Latina, que é a Paraisópolis, que é a maior favela da cidade de São Paulo, com certeza. Então, além de tudo isso, além de ser um ícone arquitetônico, ele também se tornou um ícone de diferenças sociais, ok? Então, ao mesmo tempo que o bairro do Morumbi reunia pessoas da classe A e B, se desenvolvia nesse bairro uma das maiores favelas, de fato, né? E normalmente é difícil nós observarmos nos contextos urbanos, né, a proximidade entre a classe A elite com, por exemplo, a classe mais pobre. Normalmente você tem uma distância geográfica entre esses dois grupos de pessoas, né? Esses dois grupos dentro da sociedade. Só que no Morumbi não, né? Em muitos casos, no próprio Morumbi, que é um bairro que eu conheço muito bem, de um lado da rua você tem a favela e do outro lado da rua você tem mansões. Então, o luxo e ao mesmo tempo a pobreza convivem de uma maneira muito próxima, né? Então, isso chama a atenção de várias outras pessoas. E em especial, esse edifício, né, que é o edifício Penthouse, ele nos últimos anos ele veio se degradando, de fato, né? Assim como vários outros empreendimentos de alto padrão que há anos atrás, há 30, 40 anos atrás, eram tidos como alto padrão no bairro do Morumbi, também vem se degradando. E a matéria ela fala sobre isso, né? Sobre esse condomínio específico, mas que também ele reflete o que está acontecendo no bairro. Eu, Danilo, particularmente não concordo 100% com essa matéria. E por quê? Sim, de fato, com o crescimento da favela e com a evolução arquitetônica também da cidade, as pessoas terem outras preferências de bairro, terem outras preferências de tipo de imóvel, muitos dos imóveis que eram considerados de alto padrão no passado e que do período de glória do bairro do Morumbi, hoje são imóveis que não são de interesse, estão degradados de fato, estão abandonados, muitos deles. Ao mesmo tempo, existe uma outra área dentro do bairro do Morumbi que é gigantesco, de fato, né? A região do Morumbi por si só, que engloba vários bairros, ela é como se fosse uma outra cidade, né? E ela tem uma outra área pujante e que também se valoriza e que tem excelentes benefícios, né? Mas como que isso vai te ajudar a entender se o seu imóvel ou o imóvel ao qual você deseja tem potencial de valorização ou de desvalorização? Por exemplo, com o que valoriza ou desvaloriza o imóvel costuma ser o desenvolvimento da região e o desenvolvimento do imóvel. Melhorias na região, melhorias no imóvel. Ou a degradação da região ou a degradação do imóvel. Então, no caso do bairro do Morumbi, existe uma micro-região, principalmente nas proximidades da favela, que ela sofreu uma degradação por si só com o crescimento da favela, ok? E você soma isso a imóveis que não foram cuidados nesse período, então você tem uma degradação dessa região. Ao mesmo tempo, em outra região do Morumbi, você tem chegada de metrô, você tem investimentos da iniciativa privada, então isso fez com que aquela outra micro-região dentro do bairro não se comportasse de uma maneira diferente no que se refere à valorização. Então, quando você buscar um imóvel novo para você e você se fizer essa pergunta a respeito de, poxa, o meu imóvel vai valorizar ou ele vai desvalorizar? O imóvel que eu desejo adquirir, ele tem potencial de valorização ou de desvalorização? Você precisa prestar atenção no que vai acontecer no entorno e o que vai acontecer no imóvel, de fato, né? E quando a gente fala de imóvel, a gente trata não só do imóvel, mas, por exemplo, mas também no caso de imóveis de condomínio, do que está acontecendo no condomínio. Então, você adquirir um imóvel ao qual o condomínio está se degradando, isso também deprecia o seu patrimônio, ok? Então, quando você pensar a respeito disso, observe a região, né, o investimento e o cuidado da iniciativa pública na região e também o investimento e interesse da iniciativa privada. Se isso acontecer na região, é uma região que tende a se valorizar. E ao mesmo tempo no imóvel. Se você está recebendo um imóvel ao qual você pretende manter ele atualizado, fazer investimentos pontuais de atualização e melhoria e conservação, somado a esses dois fatores, ele tende a valorizar. Ao mesmo tempo que o contrário também é verdadeiro. Se você está adquirindo um imóvel em que a região não está bem cuidada e você também não cuida do imóvel, a tendência é que ele perca o preço de mercado.
Eu, Danilo, sou avaliador perito e existe uma máxima de que o imóvel não perde preço, né? O que eu costumo dizer é que, na média, o imóvel ele valoriza, tá? Mas quando a gente fala de média, a gente tem aqueles exemplos que irão perder mercado e valor de mercado, e os exemplos também que irão ganhar valor de mercado, mas que na média o geral valoriza. Mas né, se você não tomar esses cuidados, por exemplo, observar esses detalhes, sim, você pode adquirir um imóvel que no futuro ele venha a valer menos, né? E você venha a perder patrimônio com ele. Então esses são pontos importantes para você analisar na sua decisão, seja de manter o imóvel que você já tem, né? Porque você pode ter um imóvel que ele tem um potencial de desvalorização. Então, por que não se desfazer desse imóvel agora antes que você perca mais patrimônio, né? E também evitar adquirir um imóvel que tenha potencial de desvalorização e focar, por exemplo, na sua seleção em imóveis que reúnam essas características e tenham um potencial de valorização, beleza? Galera, lembrando que se você pretende comprar, vender, alugar ou investir em imóvel, eu tenho uma consultoria especial onde eu acompanho pessoas, famílias e empresas em processos de decisão a respeito de imóvel. E é um prazer para mim te ajudar nesse processo tão importante. Afinal de contas, todo mundo precisa morar em algum lugar e você não é especialista ainda. Eu quero te convidar a acompanhar a Correteria em redes sociais, tá bom? E me enviar a sua dúvida a respeito de imóvel, que vai ser um prazer para mim te responder, beleza?